Os preparos cavitários classe 2 estritamente proximais têm algumas indicações e contraindicações. A gente vai indicá-los quando as cáries proximais têm pouca extensão, quando a gente consegue ter um acesso direto à lesão e quando essas lesões não afetam a crista marginal, para a gente poupar esse tecido rígido da crista marginal. Já como contraindicação, né, a gente não vai poder fazer esses preparos estritamente proximais quando a gente não consegue ter acesso direto, de jeito nenhum, a essa lesão, e quando essa lesão acaba atingindo a crista marginal. Então, já não adianta a gente fazer um preparo mais conservador estritamente proximal, já que foi atingida a crista marginal. As vantagens desse preparo cavitário estritamente proximal é que vai promover um resultado mais estético, já que o material restaurador amálgama fica mais escondido só na proximal. Pode ser feito em menor tempo, depende muito da habilidade do profissional. O material não vai estar sujeito a forças oclusais, já que ele está só na proximal. E dependendo do caso, do acometimento da cárie, ele vai preservar a crista marginal. Então, o primeiro tipo de classe 2 estritamente proximal, a gente chama de slot vertical. O slot vertical vai ter indicação em lesões cariosas proximais que tenham afetado a crista marginal, mas não comprometeu a face oclusal. Então, esse aqui é um exemplo de slot vertical. A gente vê que ele atinge sim a crista marginal, mas ele não se estende por oclusal. Então, a gente ainda diz que é uma cavidade estritamente proximal, porque a gente não vai abrir uma caixa oclusal, apesar da gente envolver a crista marginal, porque ela foi acometida pela cárie. Como contraindicação, seriam lesões cariosas proximais que não tenham afetado a crista. Então, se não afetou a crista, a gente não faz esse preparo do tipo slot vertical. Vantagens do slot vertical: a melhor visualização e remoção do tecido cariado, facilidade do preparo e inserção do material restaurador, e é um preparo autorretentivo. Como desvantagens, acaba tendo que remover a crista marginal, mas isso a gente teve que remover porque a cárie acometeu a crista marginal. Técnica do preparo. Aqui a gente faz o desenho da forma de contorno de um slot vertical. Então, o slot vertical tem aquele preparo muito parecido com a caixa proximal da classe 2 que a gente viu anteriormente, né? A classe 2 que não era estritamente proximal. Então, a extensão de conveniência vai ter cerca de 0,25 a 0,5 milímetros, né? A gente não vai adentrar a caixa oclusal, porque a cárie, nesse caso de slot vertical, acomete mais a região mesmo acima de crista marginal. Características de forma de resistência e retenção necessárias para o slot vertical seriam as paredes vestibular e lingual convergentes para o oclusal, parede gengival plana e perpendicular ao longo eixo do dente, parede axial plana e ligeiramente expulsiva, né, convergente para o oclusal, e também são necessárias as retenções adicionais, da mesma forma com a broca 699, ou uma broca 1/4 ou 1/2. Então, é muito parecido com a caixa proximal do preparo classe 2 convencional. Sendo que, nesse caso, a gente só tem caixa proximal, não tem caixa oclusal. Como forma de conveniência, a parede axial precisa estar ligeiramente expulsiva, né, convergente para o oclusal, e o acesso da cavidade proximal é pelo oclusal. Até porque a gente precisa fazer a condensação do material restaurador e precisa dessa forma de conveniência. E aqui a gente tem uma visão de como fica na proximal. Outro tipo de cavidade classe 2 estritamente proximal é o slot horizontal. As indicações do slot horizontal são lesões cariosas que não afetaram a crista marginal, diferentemente do slot vertical. Essa não há cárie na crista marginal, certo? Então, o acesso precisa ser ou por vestibular ou por lingual.
é mais indicado em dentes que têm a coroa mais alongada. É mais fácil fazer o preparo também em dentes que têm a coroa mais alongada, em dentes que não têm o elemento dentário adjacente, também fica mais fácil. Como contraindicação, lesões cariosas que comprometeram ou deixaram a crista marginal fragilizada, né? Se a crista marginal já está fragilizada, a gente acaba contraindicando o slot do tipo horizontal, acaba fazendo um slot vertical mesmo. Vantagens. O resultado é mais estético, né? Porque fica uma restauração estritamente proximal. Leva um tempo menor de realização, porque normalmente é uma restauração menor, de menor tamanho, menor dimensão. Não vai estar sujeito a forças oclusais, porque não está atingindo a oclusal. E se a cárie não acometer a crista marginal, vai preservar essa estrutura. Como desvantagens, a dificuldade na visualização, é difícil visualizar, é difícil remover o tecido cariado, e às vezes é difícil fazer a técnica restauradora também. E é mais restrito a esses dentes que têm a coroa clínica alongada. A técnica de preparo. Como forma de contorno, né, a parede oclusal abaixo do ponto de contato, porque normalmente lesões de cárie na proximal vão atingir a região abaixo do ponto de contato. A parede axial deve ser paralela à face proximal. Então, aqui a gente vai ter a nossa parede axial, que vai ser paralela à face proximal. A gente vai ter a parede vestibular e aqui a parede lingual. As paredes circundantes vão estar em ângulo reto com a superfície do dente. E vai ser preservada a crista marginal, já que não houve acometimento de cárie em crista marginal. Então, é um preparo que não é tão fácil de ser feito. O dente vizinho precisa estar protegido com a matriz de aço. Então, esse preparo ele é mais facilitado quando não se tem o dente adjacente. Também é necessário fazer retenções adicionais, canaletas. No caso, vão ser feitos sulcos, né, canaletas nos ângulos diedros, no gengivo axial e no ocluso axial. Então, a gente utiliza uma broca um meio ou um quarto e faz uma retenção nesses dois ângulos. O acesso ele vai ser feito por vestibular, então o acesso é nesse sentido, tá? Fica um preparo mais discreto, mas é um preparo trabalhoso para ser feito e também para ser restaurado, principalmente quando tem a presença do dente vizinho. Agora a gente vai falar um pouquinho de afastamento interdental. Nesses casos de cavidades estritamente proximais, às vezes a gente precisa trabalhar de uma forma que tenha um acesso direto para fazer o preparo e um acesso direto para fazer a restauração posteriormente. Então, como é que a gente faz a separação dos dentes? A separação dos dentes vai ser um procedimento mecânico que a gente vai empregar para permitir uma melhor visibilidade e um maior acesso às faces proximais dos dentes. Principalmente quando tivermos todos os dentes presentes, né, sem a ausência de nenhum, a gente precisa, em alguns casos, levar essa separação dentária com o fim de permitir a intervenção, tanto na fase de preparo como na fase restauradora. Então, a finalidade da separação dentária vai ser para obter livre acesso às superfícies proximais, para fins diagnósticos, né, como a gente já viu nas aulas de diagnóstico de cárie, a gente viu um pouco sobre separação dental. A gente pode fazer separação dental para ter o acesso durante o procedimento de preparo e a gente pode fazer separação dental para melhorar a fase de restauração, para ter uma maior facilidade na fase de restauração e nas fases de acabamento e polimento. Então, a separação dental tem dois métodos, né? Tem um método imediato, que é aquele método que a gente faz o afastamento em poucos minutos. Então, naquele momento que o paciente está em seu consultório dentário, a gente faz o afastamento, a separação dos dentes. E é feito a partir da utilização de alguns dispositivos mecânicos. Aqui a gente tem um dispositivo que a gente chama de afastador de Ivory, e esse daqui seria o afastador de Elliott.
Elliott é H-E-L-L-I-O-T-T-Y e Ivory é I-V-O-R-Y. Então, são dispositivos que vão levar a um afastamento instantâneo. Isso realizado no consultório dental. A desvantagem é que, dependendo do afastamento realizado, pode gerar alguma lesão no periodonto. Para isso, a gente tem o método imediato, que ele é mais seguro, no entanto, ele não acontece instantaneamente. A separação dos dentes ela é mais lenta, né? Então, às vezes é necessário esperar cerca de 24 a 48 horas para que haja uma separação entre os dentes. Normalmente a gente faz com a utilização de elásticos ortodônticos. Então, no consultório dentário, o profissional coloca o elástico ortodôntico, separando os dentes, juntamente com o fio dental, manda o paciente para casa e cerca de 2 dias depois pede para ele voltar e ver se houve uma separação suficiente para a realização do procedimento que ele quer fazer. Aqui a gente tem um caso clínico em que foi feita a separação do tipo mediato, inicialmente para se certificar do diagnóstico de cárie e posteriormente para facilitar o preparo e a restauração. Então, foi utilizado o elástico ortodôntico, o paciente foi para casa, passou 48 horas em casa. Então, isso leva também a um incômodo, uma sintomatologia dolorosa. Quando o paciente volta para o consultório, já é possível ver uma separação desses dentes e é possível ver uma cavidade de cárie. Então, aqui o profissional colocou uma cunha, né, para manter esses dentes separados enquanto ele faz o procedimento de remoção do tecido cariado e de restauração. Então, nesse caso aqui foi feita a restauração com resina composta porque era um dente anterior, mas o caso serve para mostrar a técnica da separação imediata. E um tempo depois, o dente volta para a sua situação normal. Nessa parte da aula, eu vou falar um pouquinho sobre sistemas de matrizes, né? Eu já citei um pouco sobre matrizes na aula de nomenclatura de instrumentais. E quando a gente vai fazer restauração de amálgama em classe 2, a gente precisa obrigatoriamente utilizar um sistema de matriz. Porque se as paredes proximais foram perdidas, eu não posso colocar um material restaurador, seja ele resina ou amálgama, nessa proximal, sem que haja um extravasamento ou uma colagem com os dentes vizinhos. Então, eu preciso ter uma parede artificial para que eu possa inserir esse material nessa caixa proximal. Então, as matrizes são dispositivos metálicos ou de poliéster, tá? Aqui a gente tem exemplos de matrizes metálicas, porque em dentes posteriores, como é a classe 2, né, a gente só vai usar matriz metálica, a gente não usa de poliéster. De poliéster a gente usa nos dentes anteriores, na restauração de dentes anteriores. Então, as matrizes, elas estão disponíveis em várias espessuras, em vários formatos, e elas vão substituir uma ou mais paredes ausentes, né? As paredes das proximais, no caso da classe 2, e vai possibilitar uma reconstrução dessa parede perdida no momento que a gente está fazendo a inserção do material restaurador. Uma matriz adequada precisa ter algumas características, né? E as matrizes têm também algumas funções específicas, né? Como algumas finalidades na matriz, a gente tem que ela conserva a integridade do periodonto, né? A partir do momento que ela impede que haja o extravasamento do material restaurador para o periodonto, facilita a técnica restauradora, facilita a inserção do material restaurador, dá um contorno melhor desse material restaurador na face proximal. Ela leva a um deslocamento maior do dique de borracha. Então, isso vocês vão conseguir visualizar melhor nas práticas, né? Quando a gente coloca uma matriz, ela afasta um pouquinho mais esse lençol de borracha do isolamento absoluto. Ela vai facilitar a reconstrução do ponto de contato proximal, melhora esse contorno proximal. Isso evita a impactação alimentar. Contribui para reconstruir essa parede ausente. No caso aqui, a gente tem duas paredes ausentes, né, nas duas proximais.
e impede o extravasamento do material restaurador, o que favorece a saúde periodontal. Os requisitos de uma boa matriz, ela precisa ser fácil de aplicar, ser fácil de remover, a superfície dela tem que estar lisa e polida, não pode estar desgastada, com furos, arranhada, não pode ser extremamente flexível também. Enquanto a gente estiver inserindo o material restaurador, ela não pode se deslocar, então para isso a gente utiliza a cunha de madeira, deve permanecer estável se a gente estiver fazendo uma polimerização de uma resina composta, deve possibilitar o contorno adequado da restauração e sempre ela precisa estar abaixo da parede gengival. Então, lembram da parede gengival? Ela precisa estar 1 milímetro abaixo da parede gengival e 1 milímetro acima da face oclusal do dente. Para melhorar o contorno, no momento que a gente vai inserir a matriz para inserir o material restaurador, a gente pode fazer uma conformação nela com auxílio do brunidor número 29. Então, em cima de um bloco de papel, a gente passa o brunidor número 29 e essa matriz, que antes era plana, ela começa a se curvar e obter um melhor contorno. Então, esse contorno vai favorecer a forma de contorno final da restauração. O porta-matriz, assim como eu falei para vocês na aula de instrumentais empregados em dentística, podem ser do tipo porta-matriz de Toffler-Maier e porta-matriz de Ivory. Vai ser um dispositivo que vai fixar a matriz ao redor dos dentes e deve se voltar completamente, né, na coroa dentária. E o dispositivo do porta-matriz precisa estar sempre para vestibular e para anterior. Mais para frente a gente vai ver como ficaria esse posicionamento para vestibular e para anterior. O porta-matriz que a gente mais utiliza é esse daqui, que é o porta-matriz de Toffler-Maier. Esse nome aqui. Ele pode ser separado da fita matriz no interior da boca. Então, a partir dessa canaleta que ele tem, eu posso puxá-lo, né, e ele sai e a fita matriz fica. Essa abertura da fenda sempre precisa estar voltada para a gengiva, então ela sempre vai ficar para o lado da gengiva. É algo também que é mais fácil visualizar na prática, no laboratório. Esse porta-matriz, ele possibilita a utilização de matriz em qualquer espessura. Então, as matrizes que a gente mais utiliza são a de 5 milímetros e a de 7. Então, ele pode ser utilizado para qualquer espessura de matriz. Possibilita também matrizes que já se apresentam curvas, né? A gente pode utilizar a matriz contornada com o brunidor número 29. E quando a gente monta a matriz no porta-matriz, ele fica dessa forma, circular, seguindo um contorno da coroa do dente. Então, como eu tinha falado, que o porta-matriz precisa estar sempre para vestibular. Então, ó, o dispositivo está na vestibular do dente. Ele não está dentro da cavidade oral, não está na lingual. E precisa estar sempre para anterior. Então, todo esse dispositivo está para anterior. Até porque aqui vai ter mucosa jugal e não dá para ficar o dispositivo. Mas nesse caso, como eram várias cavidades, né? A gente está dando aqui um alerta que isso não deve ser realizado. Então, se são várias cavidades, a gente usa um porta-matriz por vez, porque aqui é um volume muito grande para ficar na boca da pessoa. Outro tipo de matriz é a matriz anelada, que ela pode ser utilizada para restaurações de amálgama e é muito utilizada também para restaurações de resina composta. Essa matriz é chamada anelada porque ela tem um anel especial que precisa ser utilizado juntamente com a matriz metálica parcial biconvexa, que é essa daqui. E para inserir esse anel especial junto com a matriz biconvexa, a gente precisa utilizar essa pinça porta-grampo, que vocês estudaram na aula de isolamento absoluto. Então, a mesma pinça que a gente insere os grampos de isolamento absoluto, a gente utiliza para trabalhar com o anel especial junto com a matriz biconvexa. Ele fica mais ou menos nesse formato aqui.
Então, aqui tem um caso clínico de uma cavidade na proximal. Aqui já abrangeu um pouco da oclusal, então ela é ocluso proximal. Então, não foi utilizado o porta-matriz de Toffler-Maire, porque como não era uma MOD, não precisava do contorno completo da matriz aqui e do porta-matriz, foi dado preferência ao uso da matriz biconvexa, já que era só numa proximal. Então, se insere a matriz biconvexa na proximal, que vai ser feito o preparo e a restauração. Coloca-se sempre a cunha. Então, sempre em classe 2, eu vou utilizar uma matriz, eu vou utilizar juntamente a cunha. E coloco o anel especial juntamente com o meu alicate porta-grampo. Aqui o resultado final, a restauração de amálgama. As cunhas, elas são utilizadas para adaptar as matrizes nas faces proximais. Então, sempre que eu vou fazer uma restauração na proximal, sempre que eu vou utilizar uma matriz na proximal, eu preciso também utilizar a cunha. E ela precisa ser colocada abaixo do ponto de contato, abaixo da parede gengival. E é indicado que ela vá de lingual para vestibular. A inserção dela precisa começar de lingual e finalizar por vestibular.